Um dos maiores erros de quem estuda por conta própria é não ter um plano, não ter uma organização do que já estudou e do que ainda falta estudar. E é exatamente isso que vamos elaborar hoje nessa planilha, na qual podemos inserir os nomes dos conteúdos, o status de conclusão do estudo deste conteúdo respectivo e também uma tabela de resumo que trará as colunas filtrando os conteúdos que ainda estão com status a estudar, em andamento, estudado ou a revisar. Então vamos para a prática aprender um pouco mais sobre esta planilha. Aqui então temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Então, inicialmente, alguns conteúdos e a tabela que trará quais estão a estudar, em andamento, estudado e revisar. Primeiro, vamos aplicar umas breves estilizações para tornar mais interessante esta tabela dos conteúdos e do status. Então, vou selecionar o intervalo de dados, vamos aumentar o tamanho da fonte para 12, por exemplo, vamos alinhar na horizontal ao centro e alinhar na vertical ao meio. Muito bem, vamos também aplicar bordas, então vou selecionar esta opção de todas as bordas. Podemos também aplicar uma cor de preenchimento para os títulos e alterar a cor do texto nos títulos. Além disso, vou selecionar este intervalo que receberá os conteúdos e os status de conclusão desses conteúdos. Vou abrir o menu Formatar e selecionar esta opção de cores alternadas. Aqui podemos, então, remover esta opção de título, pois já estilizamos os títulos dessa tabela, e vou aplicar o estilo padrão, por exemplo, este estilo padrão, e apertar em Concluído. Aqui poderia também selecionar os conteúdos, alinhar na horizontal, vou alinhar à esquerda. Muito bem, já temos uma estilização básica, e agora, então, como podemos inserir as listas suspensas para selecionar o diferente status de conclusão, se esse conteúdo está a estudar, em andamento, estudado ou se deve ser revisado nas próximas sessões de estudo. Muito bem, para isso então, vou selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de lista suspensa. Aqui, então, critérios, menu suspenso, vamos criar as opções. Opção 1, a estudar. Opção 2, em andamento. Adicionar outro item. Opção 3, estudado. Opção, então, adicionar outro item. E se esse conteúdo está, por exemplo, a ser revisado. Então, vou deixar aqui como revisar. Vamos aplicar algumas cores de estilização para cada uma dessas opções da lista suspensa. Então, por exemplo, a estudar, em andamento, estudado e revisar. Apertando em Concluído, já temos a lista suspensa, na qual podemos selecionar diferentes opções, a estudar, em andamento, estudado, revisar e assim por diante. Vou selecionar uma de cada, apenas para exemplo. Muito bem. E agora, então, como podemos filtrar esses dados? Então, analisar o intervalo de dados e retornar o nome do conteúdo quando o status for um status específico. Por exemplo, a estudar, gostaria de retornar automaticamente, dinamicamente aqui, interpretação de texto, porcentagem e também redação. Muito bem. E antes de iniciarmos os filtros, no final das contas, essa planilha ela vai basicamente ajudar você a transformar o estudo em um hábito, pode ser uma ferramenta complementar. E um livro que explica muito bem essa ideia de pequenas ações consistentes é o livro Hábitos Atômicos. Eu deixei ele aqui na descrição do vídeo, porque os aprendizados desse livro podem ser complementares a este método desta planilha. Mas agora, então, seguindo, vamos para o aprendizado do filtro. Para isso, vou digitar igual a filter, seleciono essa função, que vai criar um filtro, aliás, vai filtrar um intervalo, com base em condições especificadas. Seleciono a função filter, primeiro parâmetro, qual o intervalo de dados que desejamos retornar as informações. Basicamente, queremos retornar os nomes dos conteúdos. Ponto e vírgula, e agora a condição. Queremos retornar o nome do conteúdo quando a condição for, nesse caso, quando o status de conclusão, o status de estudo, for esse a estudar, que é o da respectiva coluna. Então, vou selecionar o intervalo de dados que possui os status, e quando ele for igual ao texto
a estudar, que temos aqui no título, fechando parênteses e apertando Enter, já temos o filtro. Então, por exemplo, interpretação de texto, porcentagem e redação. Se eu alterar, por exemplo, interpretação de texto para em andamento, já não aparece mais na coluna a estudar. Agora, se, por exemplo, eu selecionar a estudar para ortografia, já irá aparecer nesta coluna que está filtrando os dados. E agora, então, basta replicarmos para as demais. Então, por exemplo, em andamento igual a filter, seleciona a função, seleciona o intervalo que possui os dados, ponto e vírgula, condição. Queremos testar se o status de estudo é igual. Poderíamos também fazer da seguinte forma, abrir e fechar aspas duplas e entre elas digitar em andamento, assim como está escrito no título, no status de estudo, de conclusão deste conteúdo. Ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos aqui também. Então, por exemplo, ortografia e juros simples. Ortografia em andamento, juros simples em andamento. Se em, por exemplo, redação, adicionar em andamento, também já aparece nesta coluna. E caso não queira utilizar a função filter, poderíamos também utilizar a função query. Então, digito igual a query, seleciona a função, e essa função basicamente vai analisar o intervalo de dados, realizar uma consulta e retornar apenas os dados que respeitem o critério especificado na função. Então, aqui, por exemplo, intervalo de dados, iríamos analisar, realizar a consulta neste intervalo que possui os nomes dos conteúdos e os status de conclusão. Ponto e vírgula, e agora sim a consulta, que utiliza a sintaxe específica da função query. Aqui, então, iria abrir e fechar aspas duplas, e entre as aspas duplas, iria digitar select A, ou seja, selecione os dados da coluna A, que são os nomes dos conteúdos, where B, ou seja, aonde na coluna B, e aqui vamos definir o critério, aonde B tiver valor igual a, vamos abrir e fechar aspas simples e entre elas digitar, por exemplo, a estudar, da forma que está escrito aqui na opção da lista suspensa. Ao final da função, fechando parênteses, então iríamos selecionar os dados da coluna A, aonde a coluna B, que possui status, tem o valor a estudar, na opção da lista suspensa. E apertando Enter também já funcionaria adequadamente. Então, por exemplo, interpretação de texto, porcentagem e redação. E se alterasse algum desses a estudar para outro status, a tabela seria dinamicamente também atualizada, agora por meio da função query, ou também, como aprendemos nesse tutorial, por meio da função filter. Seriam dois formatos para filtrar esses dados. E assim iríamos replicando para as demais. Então, filter, seleciona o intervalo de dados, ponto e vírgula, seleciona o intervalo de status, e a condição é que seja igual ao título da coluna, neste caso da coluna F. Fechando parênteses e apertando Enter, ele faria o mesmo para revisar. Então, igual a filter, seleciona o intervalo de dados, ponto e vírgula, seleciona o intervalo dos status, igual ao título da respectiva coluna. No caso, o status revisar. Fechando parênteses e apertando Enter, já está funcionando adequadamente esta tabela para o controle, um mapa de estudos para organização dos conteúdos a estudar, em andamento, estudado e revisar. E também você poderia aplicar estes conhecimentos da função filter ou das listas suspensas para adaptar essa planilha de acordo com o contexto, com os objetivos que você espera. E, caso queira continuar aprendendo um pouco mais sobre planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.